Aleluia. Boa noite, amados. Graça e a paz. Sejam todos bem-vindos. Quero sentar um pouco. Aleluia. O Senhor é bom. Você está com expectativas? Aleluia. Hoje é noite de oração. Nós vamos orar ao Senhor. Mas antes de orarmos, nós vamos para a palavra. Nós vamos nos basear na palavra dele, pois é segurança para as nossas vidas, amém? Aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo precioso, amém? Você se alegra com isso? Pastor, eu não estou vendo esse tempo precioso. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades, um tempo de oportunidade de manifestar o poder de Deus na minha e na sua vida, amém? O poder de Deus ele só vai se manifestar na hora da adversidade, porque sem isso não tem como ser manifestado. É na hora da necessidade que nós vamos ver, que nós vamos provar o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos. Amém? Então, irmãos, hoje, se eu tivesse de dar um título a essa mensagem de hoje, seria a busca de recursos. Amém? Uma busca de recursos. Você veio aqui hoje com essa expectativa? Sabe, irmãos, eu estava me arrumando para vir para cá e acabou de chegar no grupo da igreja, por exemplo, um decreto lá, né? Falando sobre novas medidas que já estão sendo lançadas. E encaixou direitinho com o que o Senhor estava colocando no meu coração. Porque eu tenho certeza que diante de um decreto desse, as pessoas elas precisam buscar recursos, medidas para o enfrentamento dessas coisas que voltam a acontecer. Não será diferente conosco. Amém? E o Senhor deu uma palavra para mim estar ministrando hoje, antes de nós orarmos. Eu queria ler logo um texto com você que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Gente, dá só uma monitorada aí, ver se está gravando, funcionando. Ele está dando um errozinho aí, mas volta e meia ele volta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E acho que vamos ler a partir do versículo 9. 1 Coríntios 12, versículo de número 9. Eu vou ler na NVT. Na verdade, deixa eu botar na ACF, que é uma linguagem que quase todo mundo tem aí. Se alguém quiser ler numa versão mais atual, você lê. Mas para que não fique muito diferente das demais, se eu mudar a versão aqui também. Diz assim: a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Seu poder operante em nosso meio. Obrigado, Pai, por uma igreja praticante e operante no poder de Deus. Obrigado, Senhor, porque essa noite não será apenas mais uma noite. Esse culto não será apenas mais um culto, mas hoje será um dia em que o Senhor falará conosco, e nós falaremos contigo, e nós buscaremos em Ti, Senhor, recursos. Nós buscaremos em Ti, Senhor, meios pelos quais nós podemos enfrentar, confrontar tudo aquilo que possa se levantar contra o Teu reino aqui na terra. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é um Deus que dá toda boa dádiva àqueles que buscam. Obrigado, Pai, porque eu sei que nós podemos buscar a Ti, na certeza de que receberemos de Ti aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quantos lembram que nós falamos que nesse mês
nós tomamos uma decisão debaixo de uma direção do Espírito Santo, que às terça-feira nós vamos estar aqui sempre falando e operando sobre cura. Amém? Você que está aqui, que chegou agora, você que nos visita, você que já congrega conosco, se prepare para um tempo da operação do poder de Deus nesse lugar. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, chegou o tempo de nós mostrarmos verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Eu tenho falado e eu declaro, eu não aceito viver um evangelho apenas de palavra. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja será uma igreja operante no poder de Deus. Uma igreja que se posiciona segundo a palavra e segundo o Espírito. Quantos sabem que capítulo 12 de 1 Coríntios está falando sobre os dons espirituais? E o apóstolo Paulo ele diz assim: acerca dos dons, eu não quero que sejais ignorantes. Ou seja, não quer que ficarmos sem saber. Deus quer que nós venhamos a saber sobre os dons espirituais. Você é pentecostal? Aleluia! Quem é pentecostal tem que crer nos dons do Espírito. Mas não é só dom para rodar, não é só dom para correr, não é só dom para pular, não. Também tem os dons de poder. Aleluia! E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre os dons de poder. São 9 os dons espirituais, mas ele tem 3 classificações. E os 3 últimos que nós falamos aqui, eles se classificam como dons de poder. Diga dom de poder. Aleluia. Então, irmãos, eu comecei a meditar um pouco sobre isso. E quando saiu esse decreto, eu também já estava meditando um pouco, vendo, comparando com uma vida de um administrador público. Um administrador público, como é que ele começa? Podemos usar o exemplo do administrador dessa cidade. Foi 2020, não foi as eleições? Para prefeito? Foi, 2020. No ano de 2020, por exemplo, Laércio Júnior, ele começou o quê? Uma campanha política, né? Ele se candidatou a ser prefeito dessa cidade. E eu acredito que ele começou a andar pela cidade, começou a ver as necessidades que existiam na cidade de Senhor do Bonfim. Ele começou a observar que precisava fazer isso, mudar aquilo, e um monte de coisa, eu acredito que ele foi, catalogando, anotando, tomando nota daquilo. Mas eu pergunto, ele podia fazer alguma coisa pela cidade? Ainda não. Por quê? Porque ele ainda não tinha poder e autoridade para fazer. Mas aí ele disputou a campanha, chegou o dia da eleição e ele foi eleito como prefeito desta cidade. Mas nesse dia ele ainda não tinha o poder de atuar. Ele já sabia que ele agora era o prefeito da cidade, mas ele ainda não podia atuar. Mas quando chegou o dia 1º de janeiro, o prefeito atual ele teve que reconhecer, o outro candidato teve que reconhecer que perdeu e teve que entregar o mandato para ele. Agora ele se torna uma autoridade com poder para governar, para administrar, para começar a pôr em ordem aquelas coisas que ele viu necessária para fazer. Amém? Não é diferente conosco. Quando Deus nos criou, Ele nos deu poder e autoridade. Ele deu domínio para governar. Sobre o quê? Sobre as coisas, sobre nós mesmos. Todos nós nascemos, quando Deus nos criou com um poder de governar a nós mesmos, de liderar as coisas e governar sobre as coisas. Um dia aconteceu uma bagunça, o homem foi desligado, perdeu esse poder. Em Adão nós perdemos o poder e a autoridade. Na verdade a gente perdeu a autoridade, o poder continuou conosco. Só que agora nós éramos poderosos para trabalhar para o outro. Nós não tínhamos mais a autoridade. Mas em Cristo Jesus, o que é que a palavra diz? Paulo diz que o Senhor nos elegeu. Diga, eu sou eleito. Aleluia. Assim como o prefeito foi eleito, nós também fomos eleitos. Pedro vai dizer que nós somos uma nação eleita, um povo adquirido, sacerdote real. Nessa noite eu quero dizer quem você é em Cristo Jesus.
E a partir daí agora, que você está em Cristo, porque Cristo foi quem venceu, o inimigo teve que reconhecer que é derrotado, e ele teve que entregar para mim e para você agora a autoridade que estava na mão dele. Diga: eu tenho o governo agora. Aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, assim como um administrador público, ele olhou, analisou a cidade, viu os problemas que a cidade tinha, e geralmente quando um administrador ele assume, ele tem recursos para fazer as coisas básicas, sim ou não? Ele tem que manter a educação, ele tem que manter a saúde, ele tem que manter a ordem da cidade, segurança da cidade. Essas coisas são coisas básicas para um administrador. Mas chega uma hora que tem determinada coisa para ele fazer, que a prefeitura local não tem recursos suficientes para ele fazer. O que é que ele precisa? Ele precisa reivindicar a uma fonte maior, uma verba exclusiva, específica para resolver aquela situação. Pastor, o senhor disse que ia falar de cura nessa noite. Estou só fazendo uma introdução aqui para a gente chegar lá, para você entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. E é muito engraçado que geralmente quando se fala de algo que vai acontecer, principalmente de uma obra, né, as pessoas ficam dizendo: diz que vai acontecer isso, diz que vai acontecer aquilo, mas ninguém crê. Agora quando sai no diário oficial dizendo assim: a verba foi liberada, aí todo mundo já começa a acreditar, agora vai, né? Mas aquela verba foi liberada, mas se o administrador não colocar em prática, vai funcionar? Não. A verba foi liberada, veio o recurso, mas o problema vai continuar lá se aquele administrador não pegar a verba e colocar em prática. Quero trazer agora para o contexto espiritual. A palavra do Senhor diz que quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para Jesus, primeiro, nós agora recebemos um ministério. Qual é ele? O ministério da reconciliação. Trazer outros também para essa posição. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, em Cristo Jesus, nos recoloca novamente na posição que nós tínhamos saído, nos dá agora poder e autoridade. São duas coisas diferentes, poder e autoridade. Sobre o quê? Sobre nós mesmos, sobre as nossas vontades, sobre todo e qualquer poder do inimigo. Assim como o administrador ele tem que consertar as coisas erradas, botar em ordem, trazer coisas boas, a nossa finalidade é o quê? Fazer o bem. A nossa função é confrontar tudo o que é mal. Tudo que é maldição, nós temos que confrontar, porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênção para isso. Doença é uma maldição? Sim. Quem é que traz doença? Satanás. É o inimigo. E a palavra do Senhor, ela vai dizer, nós lemos nos evangelhos que Jesus, ele envia os seus discípulos. E agora nós também que estamos em Cristo Jesus, que somos discípulos dele, ele diz que ele nos deu poder e autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Amém? Então todos nós estamos comissionados a isso. Eu vejo isso como uma condição básica. É básico para todo cristão. Nasceu de novo, tem o nome de Jesus, tem uma autoridade agora no nome de Jesus, pronto. Você tem autoridade para expulsar demônios, para impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Mas o que é que eu percebo? Aqui nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 9 em diante, nós começamos a ler. E eu não sei se você observou, porque os dons, os dons de poder são aqueles que manifestam a onipotência de Deus. São eles, dom da fé, os dons de curar. Você percebeu que está no plural? Dons não é um dom de cura, são dons de curar. E o de operação de maravilhas e milagres. Esses dons, muitas vezes, eles operam, sempre em parceria um com o outro. E essa fé aqui, irmãos, eu quero falar com você nessa noite, essa fé aqui não é a fé para a salvação.
Você já é salvo, você já está em Cristo Jesus, você creu com o seu coração, confessou com a boca Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora, porque você é salvo, porque você está em Cristo, você agora se torna também uma autoridade, você se torna alguém eleito, com capacidade para impor as mãos sobre os enfermos e curar. Aí eu me pergunto agora, por que ainda tem os dons específicos? O dom da fé, e os dons de curar, e os dons de operações de milagres e maravilha. O que eu vejo aqui, irmãos, assim como um administrador, que ele vê uma situação que a verba normal da prefeitura não dá para administrar ou para fazer aquilo, eu vejo a mesma coisa aqui para nós que somos cristãos. Existem situações que nós precisamos buscar recursos específicos. Amém? Diga, eu vim buscar recursos específicos. Sabe, irmãos, isso aqui é para trazer hoje, fortalecer você na fé. Eu não sei, quantos aqui já oraram por algum enfermo? Chegou o tempo de você praticar o que você crê, irmãos. Mas é comum que às vezes você ora e você não vê nada acontecer, sim ou não? Se nunca aconteceu com você, glória a Deus, porque comigo já aconteceu. E é comum. Mas você não precisa parar. Você vai continuar fazendo. O que eu entendi, irmãos, é que tem enfermidades que nós precisamos buscar recursos específicos. Recursos específicos para essas curas. Então aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que existe o dom da fé, os dons de curar, os dons de operações de milagres e maravilhas. Então, o dom da fé não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Esse dom frequentemente vai operar em conjunto com o dom de maravilhas e não é um dom trivial ou costumeiro de você ver. Então, geralmente você vai orar por pessoas, seja com a dor de cabeça, seja com a dor na coluna, seja com algo específico ali, mas muitas vezes você vai perceber que muitas pessoas oram por uma situação, oram e nada funciona. Mas de repente vem alguém, impõe as mãos sobre ele e aquela pessoa é curada, porque nessa pessoa ele buscou esse dom específico. Eu queria que nós fôssemos lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, rapidinho. Que é para a gente entender, irmãos, para que a gente possa agir de forma eficaz. Quantos aqui querem crer ou agir de forma eficaz? Amém? No capítulo 14, no versículo 1 de 1 Coríntios, diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Em outras versões diz buscai com zelo, buscai com afinco, buscai com cuidado, desejai, buscai. Então veja que somos nós que vamos buscar? Sim ou não? O Espírito Santo é quem dá, mas é eu e você que vamos buscar. Assim, irmãos, como um administrador, assim como um governo, que ele precisa resolver uma coisa, ele identifica o problema, mas se ele não for buscar na fonte, um recurso para realizar aquilo dali, o recurso não vai vir, mesmo que o recurso já esteja disponível. É ele quem vai ter que ir lá e acionar aquele recurso. O recurso, irmãos, para isso já está disponível para nós. Agora somos nós quem temos que ir buscar. Porque o apóstolo Paulo aqui diz, segue o amor. Você percebe que o capítulo 12, Paulo faz uma explanação sobre os dons espirituais. Aí de repente chega no final do capítulo 12, ele diz, pronto, agora eu vou vos mostrar um caminho sobre modo excelente. Aí ele para o capítulo 13 todinho para falar sobre o quê? Sobre o amor. Você sabia que o amor também está envolvido aqui na operação de poder? E aqui no 14 ele começa dizendo, segue o amor e procurai com zelo os dons
espirituais. Ele fala principalmente de profetizar, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala ministério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui ele está falando sobre a edificação, mas no que se diz respeito, irmãos, a cura, a confrontar enfermidades, nós temos que buscar o quê? Desejar os dons de curas, os dons de poder. E um outro dom que eu poderia dizer para você nessa noite que nós devemos buscar é o dom de discernimento de espírito. Porque muitas vezes nós não vamos perder tempo de ficar orando horas e horas por uma enfermidade. Você tem um discernimento que aquela enfermidade precisa de um recurso específico e você vai para o Senhor. E na hora que chegar a confirmação do recurso, você vai lá e você age de forma eficaz. Amém? Aleluia. Então nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia onde Jesus, os apóstolos, eles atuaram debaixo desses dons específicos. Por exemplo, um dos dons específicos da fé aqui, esse dom da fé, quero trazer um exemplo para você. A Bíblia fala que nós estamos habilitados para também pôr as mãos sobre mortos e eles ressuscitarem, sim ou não? Mas irmãos, entenda, você vai sair por aí de velório em velório ressuscitando mortos? Não. Mas, de repente, você pode estar num velório e, de repente, vem o dom da fé sobre você para agir sobre aquele defunto ali, sobre aquele morto, de uma forma específica. E você vai operar debaixo desse dom. Mas esse dom, quem concede é o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12 vai dizer que é com um fim proveitoso. Não é só para você mostrar que você é poderoso, não é só para você, se tornar algo mais espiritual, não. É com um fim proveitoso. Assim como enfermidades. Eu me lembro, assim que eu me converti, uma das histórias que eu vi que para mim foi impactante. Eu não sei se todos conhecem aqui a história de Bianca Toledo. E o que nós vemos é relato de várias pessoas orando o tempo todo por ela. Mas quantos aqui acreditam que Deus tem poder para de uma oração só, simples, ela levantar daquele leito de enfermidade? Tem, irmãos. Porque se Deus tem poder para ressuscitar mortos, o que Ele não pode fazer com o enfermo? Qual é o mais difícil? É o morto ou o que está vivo ainda? É o morto, irmãos. E a Bíblia diz que em nós opera o mesmo Espírito que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos. Agora, o próprio Espírito que atua em nós, o mesmo poder do Espírito, é Ele quem concede esses dons específicos. Então a gente precisa estar atento para isso. Operação de milagres e maravilhas. São outros dons também que vão sempre operar junto com esse. Operação de milagres e maravilhas são atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza, como já foi dito. Esse dom opera em conjunto com o dom da fé e o dom da fé que habita o dom de maravilha, que habilita o dom de maravilha a agir. É um outro dom também que muitas vezes a gente vai precisar usar em conjunto com o dom da fé. Um exemplo de manifestação do dom de maravilhas em conjunto com outros dons é no caso da ressurreição de um morto, como eu falei aqui agora. O dom da fé nos habilita a crer, os dons de curar restaura os tecidos do morto e o dom de maravilha traz o espírito do morto de volta para ele. Entendeu isso aqui? Você diante de uma ação como essa, por exemplo, para ressuscitar um morto, você precisa dos três. Você precisa, porque aquele morto morreu por uma situação de enfermidade provavelmente, que cepou a vida dele. Você precisa do dom da fé, para você ir lá e dizer em nome de Jesus, se levante. Irmãos, nessa fé que nós temos, a fé salvífica, você não vai. Você faz plano, mas não vai. E se você for, você vai se frustrar. Vai se frustrar. Então você tem que estar sensível ao Espírito para você receber o dom da fé. O dom da fé você já tem que crer que os outros dons já estão em operação. O dom de curar vai curar todos os órgãos que possam ter levado aquela pessoa a morrer. E o dom da operação de maravilhas vai trazer o Espírito. Quem pode trazer o Espírito de volta, irmãos? Só um milagre.
Tem gente que diz, eu recebi um milagre. Não sabe nem o que é milagre. Milagre é tudo aquilo que naturalmente falando seria impossível acontecer. Amém? Então, por que eu estou trazendo essa instrução nessa noite, amados? É porque nós precisamos avançar cada vez mais sobre esse assunto, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Quantos aqui creem que nós estamos precisando de recursos especiais para esse tempo? Você crê que Deus tem poder para curar a Covid-19? Enquanto vacina não é eficaz, você crê que Deus tem um recurso para isso? Nós devemos, irmãos, buscar. Nós temos uma fonte. Naturalmente falando, não temos, mas nós temos uma fonte da qual nós podemos reivindicar. Agora nós precisamos estar em constante busca. Essa noite é uma noite de oração, e acho que a oração essa noite vai ser mais voltada para isso, para que nós venhamos orar e a buscar a Deus e reivindicar: Senhor, eu estou identificando um problema aqui na terra, Pai. O povo está morrendo, Senhor. O povo está morrendo antes da hora. As pessoas estão sendo acometidas por esse vírus e elas estão morrendo. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem um dom específico aí de curar. O Senhor tem um poder aí para a gente confrontar essa situação. E o Senhor pode nos dar. E o Senhor pode nos dar. Para de repente você chegar em lugares onde, naturalmente falando, não tem mais jeito. Aí você vai dizer: chegou a minha vez. Essa é a oportunidade. Eis-me aqui, Senhor. Leinha, fique pronta. Você tem acesso a um lugar que muitas vezes a medicina não vai ter mais jeito. Mas quem sabe, se você buscar e o Senhor conceder para você. De repente você pode chegar a uma porta de um hospital por alguém que diz: não tem mais jeito. E você pedir: eu tenho um jeito. Porque, irmãos, eu tenho certeza, se o dom da fé descer sobre você e o dom de curar doenças, enfermidades chegar até você, há de ter um espírito de ousadia sobre você, para você dizer: me libere, deixa eu entrar nesse leito, deixa eu entrar nessa UTI, deixa eu entrar nesse lugar, eu quero ressuscitar esse morto, eu quero fazer isso. Irmãos, ou você começa a crer dessa forma, ou deixa eu te dizer uma coisa: as trevas vão prevalecer. Mas Jesus disse que as portas do inferno, as trevas, elas não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque a nós, irmãos, nós estamos com o poder e com a autoridade de governar. Amém? Nós estamos com o poder e a autoridade de governar. Agora, uma coisa que o Espírito Santo quer nos alertar nessa noite. Eu teria alguns textos para ler, mas eu não vou ler eles não. Nós vamos tirar um tempo mais para oração mesmo. Quantos sabem que se um governo ele recebe, ele vai buscar, a verba é liberada e ele não faz o que ele tinha que fazer, isso é chamado de quê? Desvio? De quê? Cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a desviar verbas celestiais. Que o Senhor venha conceder para mim e para você dons específicos. E você fique guardando, e você fique desviando esse dom por falta de fé, por falta de coragem. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Tem um espírito de poder sobre nós, de amor e de moderação, para que nós venhamos a operar. Então, irmãos, nessa noite nós vamos orar nesse intuito de buscar os dons. Mas eu creio que nesse tempo, para que nós venhamos a estar aqui orando por pessoas enfermas, nós possamos ter discernimento de coisas específicas, para você não orar de qualquer jeito. Nós sabemos que muitas coisas para funcionar precisa da fé das pessoas. Mas eu acredito que alguém que vem a esse lugar e ele pede uma oração de cura, é porque ele veio em fé. Mas aquela pessoa muitas vezes ela não sabe o que é que ela carrega, o que é que está sobre ela. E muitas vezes nós, como ministros aqui, é que vamos estar aptos para isso.
eu tive uma direção, junto com a Natália, de nós estarmos fazendo isso, sabe, irmãos? O que nós vemos todos os dias, estamos ouvindo notícias de pessoas que estão morrendo. E nós temos o poder de Deus em nossas mãos, então nós precisamos anunciar. Nós não vamos sair por aí procurando, porque Jesus não fazia isso. Eram os enfermos que iam atrás dele. Mas eu tenho certeza que começar a se espalhar a notícia, muitos vão vir. Você crê que as pessoas querem viver? Então quando começar a espalhar a notícia, rapaz, fulano foi curado, rapaz, fulano recebeu a cura, ele estava desenganado, mas ele recebeu cura, as pessoas vão começar a buscar. E naquela época as multidões ficavam para lá e para cá, correndo atrás de Jesus, iam para aqui e para ali. Ei, e Cristo agora, onde é que ele está? Em cada um de nós, em cada um de nós. Onde você passar, as pessoas, ei, você é crente, né? Você é cristão, né? Sou. Meu irmão, eu estou dessa forma, ore por mim. Porque aonde a pessoa buscar, você não é só aqui na igreja, irmãos. É aonde elas buscarem. É aonde elas buscarem, você tem o recurso com você. Amém? E eu quero ver uma igreja ousada. Essa função não é uma função apenas do pastor. Porque todos nós que somos filhos de Deus, nós estamos comissionados, nós estamos habilitados a buscar os dons espirituais. Eu tenho insistido, irmãos, aqui sobre isso, para as pessoas buscarem os dons do Espírito. É um presente que Deus nos deu. Na verdade, é mais do que um presente. Nós estamos entendendo hoje que é um recurso sobrenatural para atuar no natural aqui na terra. É um recurso disponibilizado através da morte de Jesus, porque Jesus conquistou para nós na cruz, está disponível, o Espírito Santo é quem concede, é que dá a cada um conforme Ele quer. Mas quem deseja, quem busca, somos nós. Então eu tenho falado, irmãos, não fica desatento, não fica, como se as coisas fossem uma coisa comum. Não venha a esse lugar como apenas mais um culto, como apenas mais um dia, não. Venha sensível ao Espírito Santo. Sabe, irmãos, é um dia como esse, é um momento como esse que você pode receber algo do Senhor nessa noite. Inclusive, se você entrou aqui com alguma enfermidade, você não precisa sair daqui com ela hoje. Seja ela qual for, irmãos. Seja ela qual for, ela não te pertence mais. E o Senhor está aqui para curar. E eu tenho pedido, Senhor, eu quero discernir, eu quero espírito de discernimento. Eu quero o dom de discernir todas as coisas. Mas eu quero também os dons de poder. Para quê? Para salvar, para curar pessoas, para libertar pessoas. Existem doenças que são apenas espirituais. Espíritos malignos causando enfermidade no corpo de uma pessoa. Nós temos relatos, e muitos relatos. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela já congregou conosco, e ela disse: pastor, eu já fiz uma série de exames, eu já fiz vários e vários exames e não consta nada. Não consta nenhum tipo de doença no corpo dela. Tudo espiritual. E é nessas horas que você precisa de buscar os dons de curar de forma específica. Amém? Inclusive ali quando Jesus fala sobre, que ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando a gente vai estudar no grego, aquela palavra ali está falando realmente de doenças terminais. Doenças terminais, ali fala, se não me falha a memória, pelo menos 5 tipos de doenças que aprisionam as pessoas. Doenças terminais, doenças que elas ficam indo e voltando, de repente a pessoa parece que está boa e depois ela volta a atormentar de novo. E doenças que mantêm, por exemplo, quantas pessoas que você já ouviu falar que tem anos e anos sustentado por aparelhos? Oh, aleluia. Nós precisamos, irmãos, buscar esses dons, para você chegar numa ousadia e de repente tira os aparelhos dela aí agora, e você impor as mãos sobre ela, essa pessoa ser curada. Pessoas que voltarem para casa com diagnósticos terminais de câncer, e você sabe, você vai lá e diz: eu tenho um recurso para isso aí, eu fui na fonte, eu tenho acesso à fonte, eu tenho acesso ao dono da vida, eu tenho acesso àquele que tem o dom da vida, o espírito de vida. Quero. Então, em nome de Jesus, receba.
Esteja pronto, irmãos, para começar a desfrutar. Chegou o tempo, irmãos. A palavra fala que vai haver um tempo difícil, que é o tempo, o período da grande tribulação. A palavra diz que aquelas duas testemunhas, elas vão receber poderes sobrenaturais para confrontar todos aqueles que se levantar contra eles. Esses poderes estão disponíveis para a igreja na ação de cura, na ação contra os poderes do inimigo. Mas é nós que devemos buscar. Para elas, para as duas testemunhas, vai ser liberado já para eles fazerem uso direto. Mas hoje, para a igreja, somos nós que buscamos. Amém? Aleluia. Então, nessa noite nós vamos orar de forma específica. Léa vai conduzir a oração daqui a pouquinho. Se você tiver algum pedido de oração, você pode fazer. Mas nós vamos fazer uma oração de busca nessa noite. Quem quiser. Eu vou buscar. Eu tenho buscado, e essa noite é uma noite de busca para o Senhor. Porque, irmãos, nós somos responsáveis. Pode chegar um momento nós não sabemos o que está se levantando por aí. Eu não oro para que o coronavírus cesse, porque já está escrito que as coisas vão ficando cada vez mais pior. Agora, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, Ele está pronto para curar pessoas no meio de qualquer pandemia. No meio de qualquer pandemia. Creia, irmãos, não tem poder de vírus nenhum contra mim, contra você. Nós estamos blindados. Nós estamos guardados. Nós estamos protegidos. Então nós podemos. Eu conheço uma história, ouço uma história de um ministro, um evangelista, que em meio de umas epidemias que teve, eu não lembro qual foi uma delas, mas ele fez uma experiência. Ele, provou mesmo o poder de Deus sobre ele, que ele teve acesso àquelas pessoas que estavam contaminadas e ele não fez o uso de nenhum EPI, de nenhum item de segurança. E ele fez questão de tocar naquelas pessoas, pegar sobre a secreção que estava saindo daquelas pessoas e depois mandar fazer um exame mesmo, em laboratório para mostrar. E detectaram que todo o vírus nas mãos deles estava morto. Eu vou procurar saber direito quem é o evangelista e depois eu falo para você. Irmãos, ele não é melhor em nada do que eu e você. Ele só creu e buscou. E o Espírito Santo de Deus dispensou sobre ele. Eu não sei o que você tem desejado no seu coração. Eu não sei o que você tem almejado em Deus. Eu não sei o que você tem entendido para que foi que Deus te salvou. Eu não sei o quanto você já entendeu para que foi que Jesus te constituiu rei, sacerdote, autoridade, te deu poder. Irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Porque se nós não nos atentarmos para isso, o que é que nós estamos fazendo? Negligenciando com o poder de Deus. Como nós falamos aqui, estamos desviando recursos celestiais. Porque a nós foi confiado esse poder. E, irmãos, não se intimida, vai falando, vai começando aos poucos, vai de pouco. Sabe, eu gosto de um testemunho de Todd White, que é um evangelista também. Ele é um evangelista de rua. E ele é muito usado no poder de cura. Ele é todo meio diferente, não sei se alguém conhece ele aqui, ele usa uns dread, ele é todo meio doidão mesmo, mas onde ele chega, irmãos, ele é usado. Ele chega num restaurante, de repente ele está na cozinha orando pelas pessoas na cozinha. Ele chega numa estação de trem, pensando ele está orando pelas pessoas, está trazendo, tem uns testemunhos lá, sempre ele anda com a câmera filmando, e aí as pessoas recebendo cura de todas as formas. Agora ele falou algo bem interessante. Ele disse: você quer saber quantas orações eu fiz para poder experimentar o primeiro milagre? Ele diz: eu fiz 900 orações até que eu vi acontecer a primeira vez. Quantas vezes você já orou? Irmãos, é continuar fazendo até que uma hora acontece. Amém? Aleluia, aleluia, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar você a orar nessa noite. Quero começar orando por você. E
Nós estamos crendo para esse tempo, dessa forma aqui, para um agir. Um agir de Deus. Léa não esteve aqui nesse dia, mas ministros e dirigentes aqui estão comissionados para isso. E vou dizer uma coisa para você, nós precisamos nos fortalecer para você não retroceder. Porque nós estamos comunicando, e se você souber, e alguém que tiver em fé e quiser vir, pode vir. Pode vir cadeirante, pode vir doença terminal, pode vir quem for, nós vamos orar. E não é só o pastor que está aqui para orar, é você, todos que estão aqui ministrando, dirigindo o culto, quem está ministrando louvor também, teve uma direção, você que congrega aqui, que recebe também, você pode ficar sensível no Espírito, porque de repente Deus pode te usar. Amém? Deus não tem problema com isso, irmãos. Ele quer ver o povo ser curado. Ele quer ver o povo ser curado. Ele quer ver o povo ser curado. Então, creia, comece a buscar, comece a desejar ao Espírito Santo os dons de curar. Especificamente, faça orações específicas e você vai perceber. Eu quero trazer só um pequeno de instrução antes de nós orarmos para vocês, já que uma vez que eu estou mesmo motivando você, incentivando você para isso, você que está aqui hoje, você fica atento, irmãos. Muitas vezes vai vir um sinal. Cada um, o Espírito Santo tem uma forma específica de trabalhar, mas tem algumas delas que geralmente são bem diretas e são parecidas para todos. Por exemplo, às vezes você está aqui orando, ministrando a palavra e de repente você lembra, por exemplo, de cálculo renal. Ou simplesmente às vezes você sente só uma visgadazinha no seu rim. Fique sensível à voz do Espírito. E aí tem pessoas que recebem dons específicos para isso. Por exemplo, tem gente que é muito específico em curar surdez. Aonde ele está, não tem jeito. Pode ser a mensagem que for. Quando ele terminar, que vai orar por cura, ele tem uma direção. Tem alguém aqui com problema de audição e geralmente ele vai ser usado naquele dom. Eu lembro de Saulo Stan, um ministro da Verbo da Vida, ele é professor do Rema. E geralmente ele é muito usado em operar no dom de cura, de audição, assim como também o irmão dele, Jânio César. Esses dias até eu postei um vídeo dele, que ele estava, eu me emocionei demais, porque o cara, ele repetiu o que ele pediu para fazer, sem ele nem perceber. Ele foi curado, nem se deu conta quando curou. Quando ele percebeu que ele estava obedecendo o comando de voz, que o ministro estava falando com ele, ele começou a se derramar em lágrimas, porque ele nem percebeu no momento da cura o que tinha acontecido. Então, irmãos, está disponível para mim e para você, fica sensível. Tem pessoas que têm muita direção para curar, por problema de coluna, problema nos ossos, essas coisas todas, então fica sensível, não se preocupe, muitas vezes você não vai ser usado em todos, mas você vai ser usado em um dos dons de curar. Aquele dom vai vir sobre você, e você vai impor as mãos sobre alguém, debaixo dessa unção, e você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Então é uma sensibilidade, fique sensível no Espírito, sempre que você estiver orando, os ministros mesmo aqui, não fique engessado só na palavra, fique sensível à voz do Espírito, às direções de Deus, e não tema, irmãos, não tema. Se Deus te der uma direção, vai lá, impõe as mãos, chama a pessoa. Se a pessoa tiver em fé, se ela não quiser, não faz não, mas se ela quiser, vai, faz. Chegou um cadeirante na igreja, eu lembro que um outro dia o Senhor me usou lá em Juazeiro para orar por um cadeirante. E eu lembro que quando aquela pessoa se levantou para vir, a mãe trazendo aquele cadeirante, veio o espírito de medo, quis vir sobre mim. Mas o espírito da fé, o dom da fé veio e o Senhor disse, vai, faz. Aí alguém pode estar querendo saber aqui, ele andou, né? Ele vai andar. Ele vai andar porque eu tenho certeza, o Senhor já falou comigo, que eu vou ver aquele cadeirante se levantando. É o filho do irmão Israel lá em Juazeiro. Eu lembro que o Espírito Santo instigou várias vezes comigo, impõe as mãos sobre ele, impõe as mãos sobre ele, impõe as mãos sobre ele. Eu fui para Juazeiro ministrar em Juazeiro outro dia, aí quando eu estava orando, no final que eu pedi, sabendo quem queria cura, aí a mãe dele levantou, eu pensei que era a mãe que queria. Quando ela pegou a cadeira de roda que veio, aí o Senhor disse, confia em mim, só faça o que eu estou mandando. Se alguém insistiu 900 vezes, eu insisto quantas vezes for necessário. Pode ser cadeirante, pode ser de muleta, pode ser o que for, faltando um olho, faltando um rim, faltando o que for, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Fica pronto, irmãos, para receber. Fica pronto, irmãos, para o Senhor te usar. Oh, aleluia.